Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia para todos. Vamos a mais um banquete de amor, né? O Evangelho de Jesus, que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente e nos fortalece na nossa fé. Então, vamos mais um banquete. O bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos que estão na terra sofrem, estejam ele no trono ou sobre palha. Mas, ai, poucos sabem o bem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações porque lhes falta coragem. A oração é um apoio para a alma, mas não basta. É necessário que esteja apoiada numa fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi-lhe dito que não colocava fardos pesados em ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A rica será a recompensa do que a penosa aflição, mas essa recompensa deve ser merecida. É para isso que a vida está repleta de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de frente fica descontente, porque o repouso no campo de batalha não lhe proporciona ascensão de posto. Sejam, portanto, como militar, e não desejem um repouso em que seu corpo se enerva, sua alma se entorpece. Alegre-se quando Deus enviá-los para a luta. Essa luta, essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida, onde às vezes é necessário mais coragem que num bom combate sangrento, pois aquele que se mantém firme diante de inimigo muitas vezes fraqueja sobre a opressão de uma pena moral. O homem não obtém recompensa alguma com essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e uma posição gloriosa. Quando lhes ocorrer uma causa de sofrimento ou de contrariedade, esforcem-se para superá-las, e quando conseguirem dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, digam para si mesmo, com justa satisfação: fui mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados aquele que tem a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão o centíplo a alegria que lhes falta na terra, e porque depois do trabalho virá a recompensa. Lacordaire Hare, 1863. Então, o bem e o mal sofrer. Quando Jesus disse, né, bem-aventurados aflitos, porque dele é o reino dos céus, ele estava dizendo de uma certa forma para toda a humanidade, porque toda a humanidade sofre. Ninguém aqui vive num mar de rosas. Tem aqueles que têm momentos mais felizes, tem aqueles que só têm problemas, dor e sofrimento, mas tudo tem uma causa. Se a gente hoje já vive mais equilibrado, com força, com fé em Deus, não desesperamos tanto, nem perdemos tanta paciência, é porque a gente já vem aprendendo desde outras vidas. Então hoje estamos mais firmes nessa fé e nessa coragem. Aqueles que ainda estão sofrendo muita coisa, às vezes cometeram muitos erros em vida passada e há pouco tempo estão começando a recuperar suas dívidas, porque quem planta colhe, quem deve paga, né? Então, mas nem sempre é assim, porque às vezes a pessoa também pode pedir como prova de ter uma família difícil, aqueles filhos rebeldes, né? Às vezes muitos espíritos que outras pessoas não quiseram receber como filhos aqui na Terra, e aquela pessoa aceita receber aqueles filhos, aquele marido difícil. Então a vida dessa pessoa vai ser muito difícil, muitos problemas, muita dor, muito sofrimento, decepção. Não quer dizer que essa pessoa mereceu, foi uma prova que ela pediu. Então, se ela fica ali firme e confiante em Deus, sem desesperar,
ela está vencendo essa prova, ela está vencendo e vai chegar no plano espiritual cheia de glórias, porque venceu a si mesmo, venceu as trevas que estavam dentro dela, da impaciência, da raiva, soube ser mais forte e venceu a si mesmo. Porque todos nós estamos aqui para vencer a nós e não o próximo, não os nossos irmãos. Então, essa pessoa, quando chegar no plano espiritual, vai sair mais vitoriosa da terra, vai ser recebida pelos espíritos de luz, todos felizes, comemorando porque ela venceu aquela prova difícil. E se ela tiver conseguido fazer daquele marido um homem melhor e daqueles filhos rebeldes, filhos melhor, a vitória é maior ainda, né? Agora, se ela tentou, fez tudo e mesmo assim conseguiu pouco, a culpa não é dela. A culpa é daqueles filhos rebeldes, daquele marido difícil ou daquela esposa difícil, né? Que não quiseram ouvir os conselhos, não quiseram compreender. Então a responsabilidade só vai cair nas costas deles mesmo. E mesmo assim ela vai sair vitoriosa, porque ela teve que vencer muitas tribulações. Então, esse bem sofrer que Jesus nos fala é de pessoas assim, que passa por tanta dificuldade, fica ali na luta, não desanima, não desespera, sempre com fé e confiança em Deus. Por isso que ele fala do bem e do mal sofrer. Porque tem pessoas que passam por muitas atribulações, muitas vezes é prova que até a própria pessoa pediu, mas chega aqui e esquece. Às vezes ela está, de uma certa forma, resgatando débitos de vidas passadas com aquelas pessoas que estão ali à sua volta, e desespera, e xinga Deus, e xinga todo mundo, né? Ainda fala, eu joguei pedra na cruz, eu não mereço essa família, não, outra família difícil. Então, se a pessoa fica assim reclamando o tempo todo, e xingando e brigando, ela vai chegar do outro lado com as mãos vazias. Porque se ela recebeu aquela família difícil, é porque eles tinham todos que aprender junto. Tinham que aprender junto. Então, se ela não faz a parte dela, ou aquele pai não faz a parte dele, ou aquela pessoa que está responsável por aquela família e fica reclamando, vai chegar lá em cima com as mãos meio vazias, né? Meio abanando, porque não soube ser forte, ter fé em Deus e aceitar aquelas dificuldades da vida, né? Esse é o mal sofrer. O bem sofrer é daquele que vence com fé e com resignação, sabendo que Deus é justo, que nada acontece por acaso. Por isso que os irmãos pedem aqui, para a gente ser como soldado, porque o soldado, ele quer ir trabalhar, ele quer ir à luta, para ele subir de posto, de um soldado raso, virar um outro soldado com mais experiência, depois virar um sargento, né, um coronel. E se ele fica só parado ali no campo e não faz nada, como é que ele vai crescer? Como é que ele vai subir na carreira? Então, por isso que o irmão pede, para a gente ser como um soldado, não querer ficar só deitado, descansando, com a barriga para cima, sem fazer nada de útil, né? Porque a preguiça é um erro, a preguiça é um erro, é um defeito. Então devemos trabalhar sim para o nosso melhoramento moral e espiritual, ajudarmos aqueles que estão à nossa volta também a se elevarem a Deus, a acreditar em Deus. Vamos fazer a nossa parte, mesmo que esteja difícil, como se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos falando, vamos aconselhando, que uma hora eles vão aprender, porque a vida está aqui para nos ensinar. Então, é preferível aprender pelo amor do que pela dor. Mas muitas pessoas sofrem, sofrem, sofrem e não aprendem. As pessoas dão um conselho e a pessoa não aprende. É porque é um espírito rebelde. A terra ali, digamos assim, ainda não está fértil para receber esses conselhos. Mas a vida ensina. Se não for nessa vida, é numa outra, é numa outra. Essa pessoa vai estar com o coração aberto, vai estar com a terra mais fértil, depois de tanta dor e sofrimento, vai receber a boa semente. Confie em Deus, confie em Jesus. Ele é a nossa força. Jesus é a nossa fortaleza. Tenham fé, confiança. Isso vai passar. Vai passar, tudo aqui na vida passa. Os momentos felizes, os momentos tristes, tudo passa. Então devemos ter resignação, sim, e não ficar reclamando. É certo que às vezes, como diz, a cruz da gente às vezes está muito pesada, e às vezes a gente vai e desabafa com um amigo. Nossa, eu estou tão cansada, está tão difícil, que eu estou pedindo a Deus que me dê força, que me dê paciência, porque está difícil, está complicado. Isso é normal. A gente ter alguém para desabafar, isso nos acalma a alma, acalma os nossos pensamentos. É ali que aquele amigo de confiança, a gente vai receber força, coragem para continuar carregando a nossa cruz.
Então, se queremos chegar bem no plano espiritual, devemos ter o bem sofrer e não o mal sofrer, porque a terra é um hospital, né? E todos nós que estamos aqui estamos doentes. Uns estão sofrendo mais, outros menos. Mas quem sofre mais é porque muito errou. Quem sofre menos é porque já resgatou. E quem nesse momento está sofrendo, está resgatando. Então, digamos assim, uma pessoa vai, bate no outro, espanca o outro, faz o outro sofrer. Aquela pessoa que está apanhando, que está sofrendo, já está resgatando seus débitos. E aquele que está batendo, que está judiando, ainda vai resgatar. Porque a justiça de Deus hoje anda a jato e não mais a cavalo. Antigamente falava que a justiça de Deus andava a cavalo, porque demorava para ter a resposta. Hoje em dia é a jato. Se você dá um soco numa pessoa ali na frente, bater nela, judiar, humilhar, lá na frente você vai encontrar alguém que vai te espancar e vai te humilhar e vai pisar mesmo em você. Então, hoje a justiça de Deus vem a jato. O que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos fazer o bem, que quando a gente faz o bem para o nosso próximo, para, para a natureza, para um animal, para um bicho de estimação, seja lá o que for, pela natureza, quando a gente cuida, a gente recebe tudo isso de volta. Quando a gente doa, a gente recebe. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente é amado. Então, devemos fazer amigos e diminuir os inimigos. Assim a gente vai ser mais feliz. Então, quando a gente compreende que Deus é justo e a gente está tendo aqueles momentos de aflições, a gente passa por aquilo tudo com mais calma, com resignação, sem desesperar, porque a gente tem a fé em Deus e essa fé que nos fortalece e que nos dá força para seguir em frente, não importa o que esteja acontecendo. Então a gente passa por isso mais suave, mas aquele que reclama, que briga, que xinga, sofre dobrado e vai sair daqui de mãos vazias, né? Então, meus irmãos, como está escrito aqui, o amor ao próximo pode chegar às lágrimas de nosso coração pela caridade. A dor é o caminho mais longo para chegar a Deus. Então, através da dor, a gente chega a Deus. Então, quem está aí só nas festas, bebendo, fazendo bagunça, fazendo farra, se divertindo, achando que está numa boa, transa com um, transa com outro, um, beija outro, desfaz de um, é egoísta. Nesse momento ele pode estar se sentindo feliz, mas na hora que começar a resgatar isso tudo, ele vai sofrer muito. Então, a dor é o caminho mais longo para chegar a Deus, porque através da dor a gente vai vendo muitos anos naquela dificuldade, mas a gente chega a Deus, a gente chega. Então, vamos amar a Deus, vamos confiar que Deus é um bom Pai, que Ele é justo, né? Então, por isso que fala aqui, bem-aventurados os aflitos, pois pode então traduzir-se assim, bem-aventurados aquele que tem a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão ao centíplo a alegria que lhes falta na terra, e porque depois do trabalho virá o repouso. Olha, glória a Deus, glória a Deus. Então a oração é um apoio que a gente tem. Quando a gente ora, quando a gente reza, a gente se fortalece, a gente se fortalece. E quando nós dormimos, que o nosso corpo está dormindo, a nossa alma vai para o plano espiritual, os amigos de luz nos levam para a gente recarregar a nossa bateria, para a gente compreender o porquê que a gente está passando por aquela situação. Eles nos dão força, nos dão coragem, falam que estão do nosso lado, que estão nos apoiando, para a gente seguir em frente, que aquilo tudo vai passar. Então, quando a gente sai do corpo, que é quando o corpo dorme, a gente vai para lugares bons recarregar a nossa bateria. Mas quem xinga, quem briga, fala palavrão, quando sai do corpo, vai para lugares pesados, que está na mesma sintonia. Aquilo que a pessoa está falando e está agindo. Então, quando ele volta para o corpo, ele volta mais revoltado, com mais raiva. E quem vai para o plano espiritual, levado para os espíritos de luz, quando acorda, acorda descansado, com força, com fé e confiança para vencer mais um dia. A gente tem que matar um leão por dia, todos os dias. E esse leão é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é tudo aquilo de errado que ainda existe dentro da gente. É esse leão que a gente tem que matar todo santo dia, sermos pacientes, caridosos
com o próximo e principalmente conosco mesmo. E quando a gente briga, xinga, fica com raiva, com ódio, a gente causa danos ao nosso corpo físico, criamos doenças dentro de nós. Então, meus irmãos, vamos confiar, vamos acreditar que Deus é por nós, que Ele nos ama, que Ele está do nosso lado, que Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz, né? Vamos confiar. É assim que nós chegamos a Deus. Então, meus queridos irmãos, esse é o Evangelho de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso querido amado Mestre, a nossa querida doce Mãe Maria. Mãe Santíssima, Mãe da Divina Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai a Jesus por todos nós, pecadores aqui da terra, por todos nossos irmãos. Dai-nos coragem, Mãe Santíssima. Jesus amado, nos ajuda a carregar nossa cruz. Dai-nos coragem de seguirmos sempre em frente. Por maior pesada que esteja a nossa cruz, sabemos que vós, Jesus, está do nosso lado, que a nossa Mãe Santíssima está nos abençoando, nos iluminando, e que a recompensa não é aqui da terra, que a recompensa é nos céus, junto aos bons espíritos, aos amigos espirituais. Obrigado, Jesus. Abençoe toda a humanidade, todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Jesus amado, abençoa o nosso Brasil, abençoa todos os brasileiros, para que a paz, o amor de Jesus Cristo reine em cada coração. Abençoe cada lar, Senhor, cada família, os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, nas santas casas, nas ruas, nos leitos de suas casas. Levai a vossa paz, Jesus, levai a vossa força para todos os nossos irmãos que estão doentes do corpo e da alma. Que a vossa bênção se espalhe sobre toda a natureza, sobre os nossos irmãos animais. Abençoe a todos nós, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado, Jesus amado. Louvado seja Deus. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos, e bom dia a todos. Amém, Senhor. Louvado seja.